Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Bruxita Tarô. No vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão aqui sobre o aprendizado do ano de 2020 para todos nós. Então, estávamos nós vivendo nossa vida, trabalhando, fazendo as coisas que a gente queria fazer, do jeito que a gente queria fazer, e muitas vezes, e muitas pessoas, às vezes fazendo até algumas coisas que não deveriam fazer, manipulando algumas coisas. Mas o tempo foi passando, chegamos a um determinado ponto do ano em que fomos obrigados a nos isolarmos, a realmente pensarmos sobre nossa vida, pensarmos sobre a situação toda. Nos fomos colocados a nos interiorizarmos, realmente estarmos mais conosco mesmo. Então, nós precisamos ser criativos. E agora, o que vamos fazer? Qual é a melhor atitude a fazer? Vamos olhar para a família, vamos olhar para os nossos familiares, conviver com os familiares, vamos lidar com as questões familiares de uma forma mais profunda. Tivemos que entrar numa energia de reconhecer o verdadeiro amor. Teve momentos que precisamos ser mais rígidos. No fim, muitos de nós nos descobrimos muito quadrados, muito arcaicos, muito sem planejamento, ou também muitos planos e organizações tiveram que ser repensadas, analisadas, reorganizadas. Então também nos vimos numa situação onde foi necessário olharmos para as nossas crenças, olharmos como anda a nossa fé, como andava a nossa fé. A gente precisou olhar para como que estava o nosso comportamento em relação às outras pessoas e a nós mesmos também. A gente precisou buscar auxílio, nos tornamos mais analíticos no sentido daquilo que a gente encontra como verdade para a nossa vida, e algumas crenças podem ter sido rompidas ou ressignificadas. Muitos relacionamentos se fortaleceram, muitos relacionamentos se romperam. O amor foi muito bem analisado. O que era amor verdadeiro, o que não era amor verdadeiro. Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Tudo isso foi analisado nos relacionamentos afetivos também. A pandemia se estendeu, foi se estendendo, e a gente continuou no caminho, buscando o movimento. Haviam duas forças que cada uma queria para um lado, a da revolta, da indignação e também da fé, da confiança, e da força. Mas elas tinham que caminhar juntas, elas não podiam ser divididas. E fomos seguindo o caminho, fomos dirigindo o nosso carro interior. Ficamos irritados, nervosos, estressados, lidamos com muitas sombras, lidamos com o nosso pior, nossos instintos mais profundos, agressivos até, leões, dragões, tigres,
nossos animais dentro da gente. Nós precisamos lidar com isso. A gente lidou muito bem, porque muitos de nós trabalhamos a inteligência emocional, né? Buscamos entrar num equilíbrio maior para lidar com essas forças, que também contribuíram para o nosso potencial, nosso poder pessoal. E o isolamento, lockdown, foi deixando a gente mais só. Muitos ficaram numa solidão profunda, muitos lidaram muito bem com a solidão, transformando em solitude. Mas de qualquer forma, muitos entraram no caminho realmente do autoconhecimento, de olhar para dentro, aquilo que precisa ser olhado, vasculhado, né? Analisado realmente os conhecimentos, percebendo aquilo que realmente estava fazendo sentido ou não para a nossa vida. Aliviou um pouco a pandemia, as coisas ficaram um pouco mais flexíveis, gerou algumas mudanças de perspectivas, mas a roda ainda continuou girando. Começamos a enxergar coisas que não havíamos visto antes, começamos a analisar que muitas coisas, muitas atitudes, né, têm seu retorno, têm seu perceber. Muitos de nós percebemos, né, o quanto a pandemia ela foi e ainda é um retorno daquilo, né, que muitos de nós agimos errado lá no passado, e que isso é uma colheita daquilo que a natureza, né, está querendo me mostrar. O quanto a gente precisa ter consciência relacionado à natureza, o quanto precisamos ser justos e honestos conosco mesmo, diante das nossas atitudes, com a própria natureza e com aquilo que envolve, né, aquilo que realmente é o mais correto, o mais moral possível, né? E diante de toda essa reflexão, realmente, a gente teve uma nova visão, muitos de nós tivemos uma nova visão diante da vida, diante daquilo que a gente precisava sacrificar, alguns sonhos, algumas vontades, a gente precisou, foi necessário por um bem maior, que envolvia o quê? A nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa permanência ainda na Terra, aonde realmente foi analisado dentro de cada um aquilo que deve ser colocado como prioridade, e alguns sacrifícios foram necessários, né? Foi necessário ser feito. Começamos a analisar a doação de coisas que a gente não usava mais. A gente começou a ser até solidário com as pessoas, no sentido de desapegar daquilo que não usava em casa. A gente começou a perceber também as pessoas também que continuaram na nossa vida, pessoas que no fim se demonstraram que não tinha mais sintonia, e elas provavelmente, né, elas se foram no sentido de não estar mais na sua convivência. E querendo ou não, também houveram muitas mortes físicas. E a morte, ela não existe, ela é apenas uma passagem, mas muitos fizeram a passagem durante esta pandemia. E a gente precisou continuar tendo muita paciência, a gente precisou ter calma, a gente precisou ter moderação, a gente precisou ter cuidado com os excessos, a gente precisou lidar com a necessidade de ter mais equilíbrio, a necessidade de cuidar de nós mesmos. E também, além de cuidar da nossa energia, a gente precisou também olhar para o que a gente estava consumindo de alimento, de informações também, né? Então a gente começou a filtrar também aquilo que realmente faz ou não bem para todos nós. Lidamos com muitos medos, aparências enganosas,
fake news, lidamos com muitos desequilíbrios, muitos entraram em vícios, muitos saíram de vícios, muitos potencializaram aquilo que mais temiam e muitos conseguiram se libertar de coisas que temiam, se libertar de coisas que escravizavam. Alguns se mantiveram, mas a pandemia não acabou. 2021 tem uma extensão disso, mas vamos estar muito mais fortalecidos, muitos de nós. Mas foi um ano que gerou muito medo, gerou muita incerteza e muitos refletiram realmente sobre aquilo que o escravizava, o controlava, o dominava. E aí as coisas realmente, a ficha caiu. A ficha caiu para muitos, percebendo que isso era uma grande mudança necessária. Muitas coisas precisavam ser rompidas para que as coisas pudessem melhorar. Muitas ilusões, muitas crenças, muitas falsidades, muitas atitudes também. E também aqui se encaixa um ideal que a gente tinha antes da pandemia e o ideal que a gente acabou tendo depois que as coisas se desenrolaram, né? Apesar de que a pandemia não acabou, mas porém ela já trouxe grandes rupturas e grandes mudanças significativas, promovendo reconstrução do ser. E nós mantivemos esperançosos, nós mantivemos confiantes, sabendo que existe uma guiança maior, que existe realmente aquela luz, a luz maior que comanda tudo, que é Deus, deusa, que é toda egrégora espiritual de luz. Então, muitos de nós mantivemos a esperança fortalecida e muitos que não estavam com ela fortalecida se fortaleceram e confiaram que dias melhores realmente viriam. Mas o emocional estava ali, precisando de depuração, precisando de purificação, precisando de cura. Porque muitas questões que nós precisamos lidar neste ano de 2020 envolviam também vidas passadas, envolviam o nosso inconsciente, envolviam nossos medos mais profundos, envolviam também muitos aquela lama que estava lá embaixo e que a gente insistia em manter lá embaixo e a gente precisava o quê? De uma sacudida para que ela pudesse emergir e a gente pudesse encontrar o nosso verdadeiro caminho, a nossa verdade interior. Tudo isso mexeu para encontrarmos a nossa verdade, para encontrarmos realmente aquela luz do nosso ser, a nossa verdadeira luz, descobrirmos que nós temos essa luz maravilhosa dentro de nós, que nós somos essa luz maravilhosa, que nós somos luz, nós projetamos luz. Então, foi muitas revelações, muitas verdades e descobrimos também que a prosperidade, que a energia toda de abundância e prosperidade, ela sempre está aí disponível para todos nós. Ela não é algo impossível de ser alcançado, porque apesar de tudo, nós podemos fazer um movimento de fraternidade, nós podemos ajudar um ao outro. E sim, muitos despertaram, muitos realmente encontraram a mensagem que era para ser ouvida. Ouviram, encontraram o caminho, realmente despertaram para a verdade, saíram de inércia. Muitos de nós ouvimos a voz do nosso guia interior. Muitos de nós ouvimos o chamado aonde realmente a gente precisava analisar dentro de si, dentro de cada um de nós, as atitudes, os pensamentos, as palavras, tudo isso, sabendo que para a gente fazer um futuro melhor, a gente precisa melhorar tudo isso.
nossos pensamentos, atitudes, palavras, né? Para que a gente possa o quê? Encontrar a plenitude, a completude, a união. Muitos de nós percebemos que a humanidade é uma coisa só, que o planeta Terra, ele é um ser vivo. Nós somos como células desse planeta. E o nosso corpo também possui células, assim como uma célula doente pode gerar um câncer, nós também temos que ter essa consciência que, como células desse planeta, se a gente não vibrar na positividade, no amor, na compaixão, na paz, na serenidade, a gente também se torna essa célula tóxica e também podemos ser como que formando egrégoras negativas e sermos câncer também para o planeta Terra. Então, essa unificação se tornou mais real, se tornou mais desperta, mais viva realmente. Essa informação que, na verdade, nós estamos relembrando, é uma relembrança de quem nós realmente somos, né? Então, realmente, esse movimento todo é um grande aprendizado e uma grande oportunidade também de amadurecimento para todos nós, para que a gente possa realmente sermos mais leves, mais serenos, mais confiantes, levar a vida mais tranquila, que a gente possa acreditar sem precisar de provas, precisar de demonstrações, de circo, né? Onde a gente pode confiar, ver, né? Ver para crer, crer para ver, né? Então, ser como o louco. O louco, ele não, como a gente deve agir, né? Ele não se incomoda com coisas pequenas. Ele não se deixa abalar. Ele não se entristece por qualquer coisa. Ele tem o coração puro. Então, a pureza do coração, a pureza da alma aqui, é como a gente deve entrar em 2021. Provavelmente pode ser um ano que a gente não vai conseguir fazer muitos planos, mas aí que tá. O louco, ele não planeja, ele vai, ele deixa fluir, ele deixa acontecer, ele segue a sua intuição. Então, que a gente possa seguir mais a nossa intuição, que a gente possa estar confiante no nosso caminho, confiante que as coisas vão melhorar. E ele não pensa negativo. O louco, ele é muito positivo, ele é muito alegre, ele não se entristece por qualquer coisa, ele não se deixa abalar, certo? Então, foi um ano que mostrou pra gente também o quanto a gente é resiliente, o quanto a gente tem a capacidade de enfrentar e o quanto fortaleceu também isso dentro de nós, o quanto a gente descobriu que a gente é forte, o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente descobriu de talentos, habilidades que a gente não sabia antes. Foi difícil, mas a gente precisou também trabalhar o desapego, até das pessoas que se foram, porque é apenas uma passagem. Então, despertemos todos, né? Para uma consciência maior, aonde a morte não existe, aonde realmente nós temos que ter a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos em primeiro lugar e pelas nossas palavras, né? E também toda a informação que entra também.
a gente também tem que ser responsável. Isso pode ser uma música, pode ser uma reportagem de jornal, pode ser um vídeo, qualquer coisa. Pode ser alguém que fala, pode ser até sugestões espirituais, que a gente possa sempre estar cuidando das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Porque está interligado, cuidar onde a gente vai, o que a gente faz, com quem a gente anda, né? Em primeiro lugar também, não projetar no outro aquilo que eu desejo para mim, que eu possa ser exemplo sempre, que você possa ser exemplo sempre, não esperando dos outros. Faça a sua parte, não julgue também, né? Não, que nós possamos trabalhar esse não julgamento. Cada um escolhe o seu caminho, mas que a melhor maneira de a gente poder estar ajudando a outra pessoa a ter consciência é através do próprio exemplo. Então, às vezes a gente pode querer impor para que o outro pense como você, mas na verdade você deve mostrar através das suas atitudes por que elas são melhores, por que elas são mais adequadas e quais são as consequências dessas atitudes boas, né? Tá bom, gente? Então é isso, que possamos ser exemplo o melhor possível, nos tornarmos melhor possível, né? Para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor e automaticamente para as pessoas de fora também, tá bom? Muita gratidão, desejo um excelente 2021 para todos vocês, com muita paz, com muita luz, com muita serenidade, com muita paciência, né? E com muita verdade, tá bom? Gratidão, fé também, a fé é muito importante, independente de religião. Fé, confiança, que a luz está no comando. Então, vamos lá, vamos fazer um ano que seja um ano, sempre temos essa intenção, né? De ser um ano melhor. Então que possamos realmente cumprir com as promessas que cada um aí, né, está fazendo aí nessa virada de ano, tá bom? Tudo de bom. Gratidão a todos os inscritos do canal, gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, acompanhando meu trabalho, gostando do meu trabalho e a todos que ainda virão. Muita gratidão. Um beijão da bruxita para vocês. Namastê. Feliz 2021.